Graça e a paz do Senhor Jesus a você, meu irmão, minha irmã. Neste vídeo eu quero trazer para você um assunto para que você possa refletir em casa, você quando abrir a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15 até o versículo 23. Eu quero trazer para você uma informação que talvez você tenha entendido mal. Talvez que você entendeu que Jesus era aquele passivo. Talvez você entendeu que Jesus aceitasse todas as coisas. Talvez você entendeu que Jesus não veio para contrapor os pensamentos dos seus irmãos contemporâneos, ou seja, os judeus. Eu quero dizer para você que você se ouviu assim, você entendeu tudo errado. Eu quero dizer para você que Jesus, ele combateu e combateu severamente os seus contemporâneos, os seus irmãos, ou seja, o povo judeu, o povo israelita ou hebreu, porque tudo tem a mesma raiz de descendência. Eu quero dizer para você que Jesus, ele é a verdade, e muitas vezes a verdade sempre vai incomodar, sempre vai trazer às claras aquilo que é praticado nas trevas. E eu quero dizer para você que nesse capítulo Jesus está exatamente fazendo um ensinamento aos seus discípulos, ou seja, as pessoas que confiam em Jesus, que depositam a fé nele, precisam ter uma fé racional de quem é o seu Senhor, de quem é o seu mestre, da forma com que ele agia, como que ele agia. Jesus não veio para tirar o sentido da nossa inteligência, ele não veio para fazer de nós pessoas como se fossem robóticas. Não, Jesus veio ensinar as suas ovelhas, ele ensinou, e ele foi o modelo perfeito, ele é o modelo perfeito de que, como todo cristão, todo aquele que enxerga, que diz, que vive na sua vida, que é ovelha do nosso Senhor Jesus Cristo, essas ovelhas precisam estar com seus sentidos exercitados para que possa fazer uma diferenciação. E eu quero trazer para vocês exatamente um contexto em que Jesus ele ensina aos seus discípulos a respeito dos falsos profetas. Muitas pessoas acham que é só nos tempos atuais que isso está acontecendo, mas eu quero dizer para você que há mais de 2000 anos atrás, há 2000 anos atrás exatamente, quando Jesus esteve aqui nesta terra, ele ensinou como se deve combater a questão do falso profeta, do falso mestre, do falso líder. Porque sempre Satanás vai disfarçar, ele sempre vai usar a sua artimanha para fazer com que o povo de Deus possa se desviar de seus caminhos. E eu quero que você abra sua Bíblia em casa, ou pode ser agora, em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15, que Jesus vai dizer assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 16: e por seus frutos os conhecereis. Jesus, a partir desse versículo, ele vai usar exemplo de uma figueira, de plantas conhecidas do seu tempo, que os discípulos conheciam. Então Jesus está dizendo que se uma árvore boa jamais vai poder dar um fruto mau, e jamais uma árvore má vai poder dar um fruto bom. Jesus está dizendo que pelos seus frutos nós trazermos isso para as ações humanas. Jesus está querendo dizer que pelas ações, por suas ações, nós conheceremos aqueles se são de Deus ou se são falsos, se são impostores a serviço do mal, ou seja, fazendo com que as pessoas se desviem do caminho da verdade. Mas Jesus ele traz a instrução para que os seus discípulos estejam acautelados. No versículo 21, Jesus vai trazer outra reafirmação para que os seus discípulos fiquem mais atentos do que os falsos
pastores, falsos mestres e falsos profetas, eles gostam de falar. E Jesus vai dizer assim, no versículo 21 de Mateus 3, ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome nós não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. No versículo 23, Jesus vai dizer: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, são pessoas que confessam com sua boca, mas as suas ações estão longe da vontade de Deus. Nós precisamos estar atentos, precisamos ser uma geração que se levanta no meio de muitos falsos profetas da nossa geração, e nós precisamos cada vez mais, através de vídeos como esse, alertar outras pessoas para que seja também porta-voz da verdade de Deus, para que outras pessoas conheçam a verdade e que não aceitem e não sejam enganados pelos falsos profetas de nossa geração. Você precisa aprender e você precisa entender que Jesus é a verdade, e a verdade ela precisa ser seguida, e não importa o que aconteça, deve-se seguir a verdade, que é o Filho de Deus, porque o fundamento já foi posto e não existe outra estrutura que não seja Jesus Cristo em nossas vidas. Que você, meu irmão, minha irmã, tenha coragem todos os dias de entender e detectar falsos pastores, falsos mestres, aqueles que ensinam mentira, aqueles que não pregam a palavra de Deus e a obra do seu Filho amado Jesus Cristo. Que nós possamos ser uma geração que nos levante em uma geração cheia de falsos profetas, como nunca se viu nos tempos em que nós estamos. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.